Então, pessoal, vamos à nossa quinta aula, certo? De automação hidráulica, dimensionando o reservatório. Então, a aula tem como objetivo geral apresentar e dimensionar os principais reservatórios usados na hidráulica. Dentre os seus conteúdos dimensionando o reservatório, superfície de troca térmica, chicanas, resfriadores e filtros. Lembrando que nós estamos estudando um livro do engenheiro Fialho, professor Engenheiro Fialho, certo? Do qual esse capítulo é o capítulo 5, certo? Dimensionando reservatórios. Então, é importante que vocês, além de estudarem pela videoaula, estudem também utilizando o livro, certo? Façam essa leitura para que a nossa pedagogia, nosso sistema pedagógico, nosso método, seja o mais eficiente possível. Então, vamos lá. O reservatório parece ser o elemento mais trivial de um circuito hidráulico. Porém, na realidade, por não estar sujeito a nenhum critério prévio de identificação, pode causar ao projetista inexperiente algumas dificuldades quanto ao seu dimensionamento e posicionamento de elementos e acessórios. As funções dos reservatórios são basicamente as do armazenamento do fluido e seu resfriamento por condução e convecção. Então, primeira coisa que a gente tem que saber, o volume do reservatório ele tem que ser maior ou igual que 3 vezes a vazão do sistema, certo? Então, o primeiro ponto que a gente tem que estar ciente. Então, o volume de um fluido armazenado no reservatório deve ser o suficiente para suprir o sistema por um período de, no mínimo, 3 minutos antes que haja o seu retorno completando o circuito. Então, essa vazão, ela tem que estar em litros por minuto, certo? E aí nós temos esse reservatório, né? Então, nós temos aqui as principais partes do nosso reservatório, certo? Linha de dreno, linha principal de retorno, linha de sucção, tampa removível para limpeza, visor de nível, filtro de sucção, bujão de drenagem, chicanas, filtro de ar e placa de montagem, onde a gente vai estar falando, só um minuto. Oi. Sim, senhor. Então, vamos lá. Tornando. Vamos falar um pouco das superfícies de troca térmica. Então, a superfície de troca térmica, ela vai seguir esse cálculo aqui, ó. Então, a carga térmica é igual ao coeficiente de troca térmica vezes a superfície da área vezes o diferencial da temperatura em que o fluido deve ser mantido e a temperatura ambiente. Então, basicamente, é uma equação de transferência de calor por condução, certo? Para ter mais acesso a esse conhecimento, sugiro o estudo com o Micropera, certo? Na parte de transferência de calor. As chicanas. Chicanas é um dispositivo geralmente em forma de placas, ou seja, aletas, instalados no interior do reservatório para separar a sucção da bomba das linhas de retorno. Seu principal objetivo é aumentar a área de troca térmica do reservatório sem que haja necessidade de usar um trocador de calor. Entre outras funções da chicana, nós temos evitar a turbulência no tanque, permite o assentamento de materiais estranhos, ajuda a separar o ar do fluido, ajuda a dissipar o calor por meio das paredes do tanque. Então, nós temos aqui, ó, essa região aqui, nós temos a chicana. Então, nós temos a linha de retorno e a linha de sucção, com esse filtro interno, tá vendo aqui? Do qual essa chicana, ela possibilita uma maior troca térmica entre esses dois fluidos, de modo que o fluido de retorno que veio quente, ele se dissipe e entre na sucção mais frio, né? Resfriadores. Todos os sistemas hidráulicos aquecem. Se o reservatório não for suficiente para manter o fluido à temperatura normal, há um superaquecimento. Para evitar isso, são construídos resfriadores ou trocadores de calor. Os modelos mais comuns são água e óleo e ar e óleo, certo? Então, você tem aqui a simbologia de um resfriador a ar-óleo, certo? Um sistema de radiador. E aqui você tem a simbologia água-óleo, por exemplo, um trocador de calor casco-tubo.
certo? Então, aqui estão as principais simbologias. Filtro. Filtro é um dispositivo que tem como função principal reter todo e qualquer tipo de contaminante insolúvel no fluido. Então, o filtro ele tem essa simbologia aqui, certo? O fluido ele pode estar dentro do reservatório, do qual você vai ter essa simbologia, certo? Dentro do reservatório, ou um fluido externo, fora do reservatório, ambos na linha de sucção, certo? Ou seja, antes da bomba, ó. A bomba está aqui. Aqui está a bomba, certo? Então, quando ele é instalado antes da bomba, ele é instalado na linha de sucção. Se esse filtro ele é instalado fora do reservatório, ele é um filtro de sucção externo. Se esse filtro está instalado dentro do reservatório, ele é um filtro de sucção interno, certo? Ou ele pode ser instalado na linha de pressão, certo? Que é chamado fluido de pressão, ou seja, ele é instalado após a bomba. Ó. Então, tem uma bomba aqui, após ela, na linha de pressão, eu tenho a instalação dele. Ou ele pode estar na linha de retorno, ou seja, no retorno do fluido para o reservatório, eu coloco um filtro aqui. Certo? Então, ele pode ser instalado dessas três formas. Na linha de sucção, na linha de pressão ou na linha de retorno. Certo? Professor, o que vem a ser isso aqui? Isso aqui é um sistema de válvula unidirecional, que a gente vai falar mais lá na frente. Certo? Então, o que eu preciso que vocês saibam é isso. O filtro ele pode ser instalado na linha de sucção, de pressão ou de retorno. Próxima aula, a gente vai adentrar na parte de válvulas de controladoras de pressão. Certo? Então, até a próxima aula.